E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão, mais um exercício de calorimetria. Esse exercício que a gente vai resolver agora, ele caiu no Enem 2013 e ele menciona: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho de temperatura ideal? Muito bem, lembrando que razão é divisão. Então o exercício está pedindo para a gente, colocar aqui no cantinho, uma razão que a gente sabe que é uma divisão. Aí como que a gente sabe qual é o primeiro termo? Olha para a forma como ele escreveu. Quem aparece primeiro é a massa de água quente, que eu vou chamar de MQ, dividido pela massa de água fria, que eu vou chamar de MF. É isso que o exercício está pedindo para a gente. Beleza. Feito isso, vamos traduzir o que está escrito aqui no texto para um sistema, para um desenho. A gente tem aqui dois reservatórios. Aqui, o reservatório de água quente, que pode chegar até 70 graus Celsius. O reservatório de água a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. O que vai acontecer? Essas águas, para chegar até o banho, vão passar pela tubulação e em algum momento elas vão se encontrar. De tal forma que quando elas se encontram, vai ter troca de calor. A água quente vai passar calor para a água fria, de tal forma que o sistema vai atingir um equilíbrio térmico, atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico vale 30. Algumas coisas que a gente vai ter que considerar para resolver esse exercício. Primeiro, que isso daqui é um sistema isolado termicamente, que não teve perda de calor para a tubulação ou para o meio externo, para o ambiente. Outra coisa, quando esse calor, falei errado, quando essa água quente vem para cá, perceba que ela passa energia para a água fria. E aí, essa água que está a 70 vai ter sua temperatura reduzida, e a que está a 25 vai ter sua temperatura aumentada. Perceba que essa troca de calor, essa quantidade de calor que esses dois trocam, né, ela é sensível. O que eu quero dizer para você é, considerando o sistema isolado termicamente, a gente vai fazer quantidade de calor cedida mais quantidade de calor recebida. Traduzindo o que eu acabei de falar, é o seguinte: essa quantidade de calor cedida pela água quente, ela é sensível, porque teve redução de temperatura, sem mudança de estado. Então você vai fazer que macete: massa da água quente, calor específico da água, variação de temperatura da água quente. Mas o calor recebido, a quantidade de calor recebida pela água fria, novamente é sensível, porque essa água subiu, elevou sua temperatura sem mudar de estado. Então é a massa da água fria, calor específico, variação de temperatura da água fria. Aqui eu chamo a atenção pelo seguinte fato: o calor específico ele não forneceu para a gente, mas é o mesmo, porque é água líquida e água líquida. Eu vou dividir essa equação inteira pelo calor específico. Quando eu faço isso, calor específico dividido por calor específico dá 1, calor específico dividido por calor específico dá 1. E zero dividido por calor específico dá zero. Então a nossa continha vai ficar MQ, MQ vezes 1 é o próprio MQ, variação de temperatura da água quente. Aí você vai pôr temperatura final 25, menos a temperatura inicial 70, mais massa da água fria MF, variação de temperatura da água fria 30, que é a temperatura de equilíbrio. Eu errei aqui, vou arrumar, peraí. Eu coloquei 25, não é 25, desculpa. É 30. É a temperatura final da água quente. É 30, eu já corrigi meu erro, menos o 70. Aí, temperatura final da água fria, 30 menos 25. Agora está certo. Aí vai ficar massa da água quente menos 40, mais MF vezes 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar. Eu vou passar, vai ficar menos 40 massa d'água quente é igual a menos 5 mF. Como tem menos dos dois lados, eu posso multiplicar a equação inteira por menos 1. Quando eu faço isso,
ambos vão ficar positivos. O que eu quero é a massa d'água quente dividido pela massa d'água fria. Essa massa d'água fria está multiplicando, ela passa para o outro lado, dividindo. Beleza. Vai ficar 5. O 40 está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Isso aqui é 1/8 simplificando. Portanto, o que o exercício pediu para a gente, essa razão, vale 1/8. Mas perceba que nas alternativas não tem na forma fracionada o número, né? Falei errado, né? Em forma de razão, em forma de fração. Agora sim está certinho. Ele só tem número na casa centesimal. O que a gente vai fazer? Dividir 1/8. Isso vai dar 0,125. E aí a gente chega na resposta do exercício. A alternativa B, B de baricentro. Até o próximo, pessoal.